Hoje damos continuidade ao Evangelho do Apóstolo Mateus, nos capítulos 6 e 7, onde encontramos temas muito importantes para refletirmos sobre o discurso de Jesus. O primeiro deles nos diz: Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Aqui é importante lembrarmos que o jejum era uma ritualística importante para o povo hebreu, fazendo parte tanto de contextos sociais como religiosos. Ele indicava a prática de mortificar o corpo como um artifício que desde muito tempo vinha sendo aceito como um processo de limpeza corporal e espiritual naquela cultura. Era a crença de que a pessoa se aproximava de Deus ao impor sacrifícios a si mesmo. Quando paramos para refletir sobre o assunto na visão espírita, começamos a notar coisas interessantes. Primeiro, se recorrermos ao Livro dos Espíritos, nas questões 723 a 726, veremos que a lei de preservação mostra a necessidade de preservar toda a nossa saúde e energia para cumprir a lei de trabalho. Para tanto, é preciso estar saciado para fazê-lo. Além disso, os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem dos outros. Lembrando ainda a parábola do fariseu e do publicano, onde vemos o orgulho do fariseu se exaltando, porque paga o dízimo e jejua regularmente, enquanto o publicano se humilha, reconhecendo sua inferioridade e pedindo misericórdia a Deus pelas suas faltas. Vemos Jesus dizer a célebre frase: Todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então podemos compreender nitidamente que o mérito não está nas ritualísticas materiais ou nas aparências, mas na transformação interna, na sinceridade do jejum, na humildade para reconhecer que o jejum moral é mais importante do que o material. Essa ideia é reforçada se lembrarmos o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no versículo 11, quando Jesus nos ensina que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E no versículo 19, com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Esses apontamentos indicam muito claramente que a grande preocupação das pessoas deveria ser aquilo que entra para dentro do seu coração, para dentro de suas mentes. Tudo que pode deturpar a lei divina, desviar o indivíduo de Deus, afastar os irmãos uns dos outros, fomentar o ódio, a discriminação, o egoísmo e o mal, de uma maneira geral, alimentando a ignorância e ofuscando a direção que conduz a humanidade ao amor e à justiça. Enfim, tudo isso são os verdadeiros alimentos a serem evitados, não pelo corpo humano, mas pela alma humana. Jesus não se contrapõe em momento algum ao jejum material, mas ele sempre tenta nos ensinar que antes das recompensas e das conquistas materiais, deveríamos estar preocupados com as morais e espirituais, que ficarão conosco para todo sempre. Por conta disso, tudo o que esse capítulo tenta nos ensinar é que o principal jejum para o cristão é o jejum do mal que praticamos. Afinal, jejuar é abster-se de tudo que pode nos fazer mal em qualquer viés de nossa vida. Só abstendo-nos do mal, e através da prática do bem, como curiosamente nos ensina também o budismo, é que nos aproximamos da caridade sublime e verdadeira, enaltecida por Jesus. Toda essa reflexão nos leva a outros dois pontos importantes na reflexão de hoje. O primeiro
é sobre a porta larga e a porta estreita, enquanto o segundo nos faz pensar com mais cuidado sobre a riqueza material e espiritual. Citamos agora o trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que segue: Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Daí a tão conhecida frase proferida por Jesus: São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem tem total sintonia com o que foi falado anteriormente, desde que entendamos que o jejum tem o caráter de evitar tudo aquilo que vem para nos desviar do caminho da porta estreita. Essa porta, de difícil acesso, representa a vitória sobre as tendências inferiores que a alma vem combatendo há muitas gerações, enquanto a porta larga representa, como nos ensina o Pai Nosso, o caminho das tentações humanas, que nos dão recompensas imediatas e fúteis em detrimento de nosso aprendizado moral e da prática do amor ao próximo. Outra forma de enxergar essa passagem é compreendendo que Deus nos deu a oportunidade da vida, chamando-nos para viver em harmonia com suas leis todos os dias, a fim de que a evolução humana floresça por meio do germen do amor. No entanto, para que possamos ver brotar essa sagrada semente, antes é necessário limpar o terreno, retirar as ervas daninhas do egoísmo, combater as pragas do orgulho e ver prosperar essa árvore do bem, depois de muito adubo e esforço de nossa parte. Em outras palavras, é preciso se afastar da porta larga por meio do jejum das práticas negativas, abraçando com disciplina e entusiasmo o devotamento para o bem. Se entendermos isso, entendemos que o jejum não basta, seja ele material ou moralmente falando. É necessário unir a ele a vontade de transformar o terreno preparado em um jardim de maravilhas e bênçãos. Refletindo sobre o segundo grande tema que o jejum nos conduz a pensar, encontramos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração. E logo adiante, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Para entender essa passagem, precisamos enxergar que o jejum é também uma manifestação da prática do desapego. Jejuar é também se desapegar de tudo aquilo que é superficial. Eis a razão de Jesus ressaltar que o acúmulo de riquezas materiais e a devoção a Mamon, que era conhecido como a divindade do dinheiro, era prejudicial aos homens sensatos. Afinal, nenhuma das riquezas do mundo prosseguirá conosco quando chegar o momento de nosso desencarne. No entanto, é importante destacar que o Divino Amigo não desmereceu o mérito, tampouco a importância do dinheiro ou dos bens materiais. Ele apenas disse que é impossível dedicar sua vida de toda a sua alma e de todos os seus esforços em favor dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, posse do necessário é fundamental para subsistir neste mundo, mas se permitirmos que o propósito de nossa vida esteja atrelado somente às necessidades materiais, então muito pouco ou quase nada de salutar levaremos conosco quando retornarmos à vida espiritual. Enquanto espíritas, aceitando a ideia de que o espírito encarna neste mundo para aprender e se desenvolver, expiar e ser provado, então entendemos precisamente a que Jesus se refere, pois entendemos que a verdadeira recompensa desta vida está nas conquistas intelectuais e morais, que perduram. Para reforçar essa ideia e caminharmos para o encerramento da aula de hoje, o livro do Aprendiz do Evangelho cita,
Quando o publicano Zaqueu prontificou-se a dar metade da sua fortuna para os pobres e a ressarcir 4 vezes mais aqueles a quem havia espoliado, Jesus disse-lhe: Hoje a salvação entrou nesta casa. Sem dúvida, a riqueza pode ser muito bem aplicada em favor dos mais necessitados. Aqui lembramos que a riqueza e a pobreza, como bem nos ensina o Espiritismo, são ambas duras provas para o espírito, sendo que a riqueza é considerada extremamente difícil pelas facilidades que traz, pela constante presença da porta larga que conduz ao erro, pela necessidade absoluta de aprender a gerenciar os recursos que tem e jejuar com sabedoria, utilizando em favor de outrem aquilo que as tendências humanas pedem para que sejam usufruto apenas de si próprio. Essa luta constante, porém, quando enfrentada com consciência e compaixão, pode trazer aos que vencem esse teste muitos benefícios nas suas aspirações espirituais. A salvação a qual se refere Jesus é justamente essa consciência de que todos os tesouros que temos nessa vida existem para que possamos compartilharmos uns com os outros, em benefício recíproco. Entretanto, é somente quando entendermos a necessidade de jejuar moralmente e de identificar em nós aquilo que precisa ser evitado, pois nos conduz à porta larga, que seremos capazes de desfrutar da verdadeira riqueza que floresce na alma humana por intermédio dos ensinos do Mestre. Se você gostou dessa reflexão e está interessado em saber mais, considere fazer parte desse grupo e se inscreva no canal. Temos muitos outros vídeos esperando por você. Sua contribuição na divulgação também é muito apreciada e importante para esse canal. Uma curtida é o suficiente para ajudar, e é só clicar em um único botão. Se quiser ir além, comente e compartilhe os vídeos para mais pessoas. Pode ser que alguém esteja esperando essa oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a visão espírita das coisas. Enfim, muitas graças pela paciência e pelo interesse. Nos vemos na próxima aula. Paz e luz.